Poucas dores são tão silenciosas quanto a de não ser visto. Você estava ali, inteiro, presente, sincero. Se doou, escutou, apoiou. E mesmo assim, foi tratado como se fosse pouco. Ignorado nos detalhes, esquecido nos momentos importantes, invisível para quem mais deveria te enxergar. Essa é a ferida que não sangra por fora, mas corrói por dentro. E é nesses momentos que o caos emocional se instala. Começamos a nos perguntar se o problema está em nós, se demos demais, se somos demais, ou, pior ainda, se nunca fomos suficientes para começar. A filosofia estoica não nega a dor do desprezo. Ela apenas nos ensina a usá-la como ponto de virada. Os antigos mestres, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, sabiam que a ausência de reconhecimento é inevitável na vida humana, mas que a resposta a essa ausência pode nos conduzir à mais profunda transformação interior. A dor de não ser valorizado pode se tornar o impulso mais poderoso para nos tornarmos alguém que não depende mais da aprovação alheia. E é exatamente sobre isso que este vídeo trata. Hoje você vai aprender em 9 lições como lidar com o desprezo sem se perder em ressentimento. Vai descobrir por que o silêncio pode ser a resposta mais nobre e como surpreender o mundo não com palavras, mas com sua presença transformada. Seremos guiados por princípios estoicos aplicados à vida real, porque você não precisa de frases de efeito. Você precisa de direção, de clareza, de força para recomeçar sem implorar por migalhas de atenção. Então, se esse vídeo já tocou algo dentro de você, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para quem também está lutando em silêncio. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu escolho crescer em silêncio e surpreender com ação." Essa frase é mais do que um gesto. É um compromisso com sua própria evolução. Um pacto com a versão mais serena e implacável de si mesmo. A partir de agora, você não será mais esquecido, mas quando lembrarem de você, já será tarde demais. Então, vamos começar. Número 1. Use o desprezo como combustível. Quando alguém te despreza, o que essa pessoa está realmente dizendo é: "Eu não te vejo como alguém relevante." Essa percepção é devastadora, mas também libertadora, se você souber interpretá-la do jeito certo. O desprezo revela, com crueldade e precisão, o lugar que você ocupa na vida do outro. E embora isso machuque, também te mostra onde não vale mais insistir. É aí que entra a força estoica, transformar a ferida em fogo e o desprezo em combustível para uma jornada que já não depende mais de ninguém além de você. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não ser como aqueles que te feriram." Essa frase, tão simples quanto poderosa, carrega uma verdade prática. Você não precisa provar nada para ninguém. O seu crescimento não deve ser uma performance para olhos alheios. Ele deve ser um processo interno, silencioso e inegociável. Quando você usa o desprezo como combustível, não está buscando chamar atenção, está criando distância emocional. Está se movendo para fora do ciclo de humilhação e autoquestionamento e entrando num espaço onde a sua evolução fala por si. É claro que a primeira reação ao ser desprezado é a dor, mas os estoicos nos lembram: a dor por si só não destrói. O que destrói é o apego à validação de quem nos feriu. O que nos consome é a tentativa de ainda querer ser aceito por aqueles que já mostraram o que sentem. Portanto, não tente consertar nada, não tente ser melhor para ser aceito. Seja melhor, porque agora você entende que o seu valor não pode mais depender da visão limitada de alguém que não soube enxergá-lo. Você tem 2 escolhas: continuar se corroendo, tentando entender o porquê do desprezo, ou usar essa ausência como um gatilho para se tornar alguém tão centrado, tão sólido, que ninguém mais terá o poder de te desestabilizar.
O desprezo que te machucou vai se tornar a força que vai te erguer, e isso, um dia, será impossível de ignorar. Número 2. Torne-se um enigma silencioso. Existe um tipo de resposta que não precisa de palavras, nem de explicações. Ela acontece quando você deixa de se justificar, some dos lugares onde não é valorizado e, no silêncio, constrói uma nova versão de si mesmo. Os estoicos sabiam disso. Não se tratava de orgulho, mas de estratégia. A ausência, quando bem usada, é um grito mudo que ecoa mais alto do que qualquer tentativa desesperada de ser entendido. Você não precisa anunciar sua mudança. Não precisa dizer, agora você vai ver quem eu sou. Isso é ruído. Ego ferido tentando chamar a atenção. O verdadeiro poder está em desaparecer e voltar irreconhecível. Não como provocação, mas como consequência natural de um processo interno. Quando você cresce em silêncio, você se torna um enigma. E o que não se explica, intriga. O que não se expõe, gera curiosidade. Quem te ignorou, um dia vai se perguntar: o que aconteceu com ele? Mas já será tarde para ter acesso às respostas. O estoico age assim, com recuo estratégico. Ele não some por carência, mas por lucidez. Ele entende que o ambiente que não alimenta sua alma deve ser deixado para trás, mesmo que isso pareça radical. E quando ele retorna, se retorna, já não é mais o mesmo. Carrega a leveza de quem não depende mais da presença alheia e o peso de uma vivência silenciosa que o tornou inabalável. Não tente provar nada, seja a prova viva. Deixe que sua postura fale, deixe que seu silêncio seja um espelho onde os outros verão a própria omissão. E quando se perguntarem por que você mudou, por que ficou mais reservado, mais distante, sorria por dentro. A resposta não cabe em palavras, porque a resposta é você, um enigma que ninguém mais vai decifrar, porque você finalmente entendeu que o seu valor nunca esteve nos olhos dos outros. Número 3. Não busque aprovação, inspire respeito. O maior erro que você pode cometer depois de ser ignorado é tentar ser notado. É começar a moldar suas atitudes para impressionar quem não soube te enxergar. É tentar provar, a qualquer custo, que você é bom o bastante. Isso não é força, é desespero disfarçado de superação. E os estoicos jamais seguiram esse caminho. Eles sabiam que a aprovação dos outros é uma armadilha sutil. Quanto mais você a busca, mais se afasta de si mesmo. Epicteto disse: se você quer ser respeitado pelos outros, comece respeitando a si mesmo. E respeitar a si mesmo é, antes de tudo, recusar-se colocar em posição de mendigar atenção. Quando você busca aprovação, está se entregando emocionalmente, energeticamente, a quem já mostrou que não te valoriza. Mas quando você se firma nos próprios princípios, nas próprias escolhas, você inspira algo muito mais poderoso: respeito. E o respeito não se pede. Ele é consequência da postura que você sustenta, mesmo quando ninguém está olhando. O respeito nasce quando você coloca limites. Quando você se retira sem precisar explicar. Quando você decide que não vai mais permitir que os outros tratem sua presença como algo descartável. Pessoas que buscam aprovação agem como espelhos, refletem o que os outros querem ver. Mas pessoas que inspiram respeito são como montanhas, firmes, inabaláveis, silenciosas. Elas não se dobram ao olhar dos outros. Elas se tornam referência pela solidez com que vivem. Não tente reconquistar quem te perdeu. Isso é uma batalha perdida. Construa-se de tal forma que o outro perceba, tarde demais, que perdeu alguém que não será encontrado de novo. Porque quando você abandona a necessidade de aprovação, algo muda. Sua voz ganha gravidade, seu olhar ganha presença, seu caminho ganha direção. E é nesse momento que você deixa de ser alguém tentando agradar e passa a ser alguém impossível de ignorar.
Número 4. Corte o acesso. Preserve sua energia. A dor não vem só da rejeição. Muitas vezes, ela vem da insistência, de continuar permitindo o acesso de quem já provou que não sabe o que fazer com a sua presença. A verdade é simples, mas dura. Quem te desgasta não muda, a menos que você mude o quanto permite. E essa mudança começa quando você entende que não se trata de se afastar por orgulho, mas por sobrevivência emocional. Os estoicos nos ensinam que nossa energia é um bem sagrado, e o que é sagrado precisa ser protegido com disciplina. Se você continuar se expondo a quem te esgota, não há sabedoria que resista. Você vai se perder tentando se adaptar, vai se cansar tentando ser compreendido, vai se frustrar esperando que o outro te veja com os olhos que você merece. É por isso que, em alguns momentos, a atitude mais estoica não é falar, é cortar, com silêncio, com elegância, com firmeza. Cortar o acesso é diferente de guardar rancor. Rancor ainda mantém um elo com quem te feriu. O corte, quando feito com consciência, liberta. Você fecha a porta sem barulho, você se afasta sem aviso, e esse afastamento é um recado claro. Aqui dentro, agora, só entra quem sabe ficar, só entra quem acrescenta. Só entra quem entende que sua energia não é um campo aberto, mas um espaço sagrado de construção e paz. Sêneca escreveu: "A mente que vive entre muitos é constantemente perturbada. E às vezes, esse muitos é uma única pessoa que consome mais do que contribui." Você precisa ter coragem de limitar o acesso emocional a quem não valoriza sua essência. Preserve-se como quem protege uma chama em meio ao vento, porque no fim, o que você permite define o que você se torna, e sua energia não pode mais ser moeda de troca para atenção barata. Número 5. Transforme sua dor em obra. A dor quer te calar, te fazer desistir. Ela sussurra que nada faz sentido, que ninguém se importa, que talvez você nunca seja suficiente. Mas há uma escolha que os estoicos aprenderam a fazer diante da dor: não fugir dela, mas moldá-la. Sêneca escreveu: "As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo." E você pode escolher transformar cada lágrima silenciosa, cada rejeição, cada ausência, em criação. Dor não precisa virar trauma. Pode virar arte, ação, projeto, propósito. Pode virar disciplina. Pode virar uma nova versão de você mesmo. Mas para isso, ela precisa deixar de ser apenas um lamento e se tornar matéria-prima. Você já parou para pensar que algumas das maiores revoluções internas nascem no exato momento em que tudo parece ter sido perdido? Quando o chão desaparece, você descobre que sempre teve asas. Mas elas estavam guardadas atrás da expectativa de ser amado, reconhecido, escolhido. Os estoicos não romantizavam a dor, mas sabiam que ela carregava uma utilidade. Era como um cinzel nas mãos de um escultor. E você é a escultura em progresso. Cada palavra que te feriu, cada porta que se fechou, cada pessoa que virou as costas, tudo isso pode se tornar alicerce de algo muito maior. Não para provar algo para os outros, mas para mostrar a si mesmo que você pode florescer mesmo em terreno árido. Transformar a dor em obra é sair da posição de vítima sem perder a sensibilidade. É canalizar a angústia em ações concretas. É entender que sua história, mesmo marcada por cicatrizes, pode se tornar fonte de luz para outros, e principalmente para você. Porque no fim, o que conta não é o que fizeram com você, mas o que você fará com isso. Sua dor pode ser destruição ou renascimento. A escolha é sua, e a sua obra será a resposta que ninguém esperava. Número 6. Indiferença é superior à reação.
Quando alguém que não te valoriza provoca sua ira, a tentação é reagir, mostrar que você se importa, defender sua dignidade. Mas os estoicos nos alertam: reagir nem sempre é vencer. Muitas vezes a verdadeira vitória está em não se deixar arrastar para o jogo alheio. A indiferença, silenciosa e firme, pode ser a arma mais poderosa que você possui. Raiva e ressentimento são venenos que você toma esperando que o outro morra. Reagir a quem te menosprezou é dar espaço para que essa pessoa continue ocupando seu pensamento, sua energia, seu tempo. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A opinião que você escolhe alimentar pode aprisionar sua mente ou libertá-la. Escolha a liberdade da indiferença. Indiferença não significa ser frio ou insensível. É um escudo protetor. É não se permitir ser refém das emoções que outros tentam provocar em você. É manter seu equilíbrio interno intacto, mesmo diante da tempestade externa. Quando você não reage, você não perde energia nem controle. Você não alimenta o fogo da discórdia. Você simplesmente observa, aprende e segue. Ser indiferente é muitas vezes mais difícil do que reagir. Requer autocontrole, disciplina e coragem para aceitar que o outro não vai mudar, que o passado não se refaz e que o que realmente importa é a sua paz interior. E essa paz, uma vez conquistada, faz com que você se torne inatingível. Porque nada mais incomoda do que um espírito sereno que escolheu não ser preso pelas correntes do ressentimento. Número 7. Faça do silêncio a sua estratégia. O silêncio não é ausência, é presença concentrada, é força que não precisa ser gritada para ser sentida. Na vida, quem muito fala tentando se justificar ou explicar, acaba revelando insegurança. O estoico entende que o silêncio tem peso. Ele incomoda, provoca e, sobretudo, protege. Quando você escolhe o silêncio como sua estratégia, você se posiciona além das palavras e do barulho vazio. Não tente convencer quem não quer ouvir. Não gaste energia tentando resgatar quem escolheu te esquecer. Muitas vezes, a melhor resposta é se calar, permitir que o tempo e a transformação façam o trabalho que sua voz não conseguiria. O silêncio guarda sua dignidade, preserva sua energia e cria um espaço onde seu valor cresce sem ruído. Quem não te valorizou vai sentir sua falta não pelo que você disse, mas pelo que você deixou de ser. A ausência se torna uma pergunta sem resposta, um espaço vazio que só você pode preencher, mas que ninguém mais poderá ocupar. É nesse vácuo que eles percebem o que perderam. Porém, para você, essa ausência não é castigo nem revanche, é libertação. Usar o silêncio como estratégia não é sinal de fraqueza, mas de domínio sobre si mesmo. É a demonstração de que você não depende da validação externa para existir, que sua evolução não precisa ser anunciada, que o seu progresso é um movimento interno e inevitável, que nenhum barulho pode abafar. Seja a presença que não se explica, o mistério que não se revela, o poder que não se impõe. Faça do silêncio o seu escudo e sua espada invisível, porque no jogo da vida, às vezes, a melhor jogada é a que ninguém vê chegando. Número 8. Quando perceberem seu valor, será tarde demais. O tempo tem essa maneira cruel de ensinar certas lições. Quem não te valorizou, quem te ignorou, um dia vai olhar para o vazio que você deixou e sentir a ausência como um golpe silencioso. Mas aí, para essa pessoa, já será tarde demais. A distância que você criou não é um capricho. É uma fronteira que define o que você aceita para si mesmo. E quando essa linha é traçada, é difícil, quase impossível, voltar atrás. A realidade é que o arrependimento não traz o que se perdeu. Ele chega como uma sombra que apenas confirma a perda. E você, que foi subestimado, não precisa ficar esperando por esse momento.
Você já fez o mais importante, escolheu seguir em frente, sem olhar para trás, sem implorar por migalhas de atenção. O verdadeiro poder está nessa decisão, em não ser mais um recurso disponível para quem nunca te valorizou. Marco Aurélio dizia que não devemos perder tempo com o que não depende de nós. Perder tempo tentando ser aceito por quem não quer aceitar é jogar fora a sua vida. É dar poder para o vazio. E o estoico sabe que o vazio se preenche com sua própria presença, com sua própria força. O valor que você tem não precisa de reconhecimento externo para existir. Ele pulsa dentro de você, mesmo quando os outros não enxergam. Então, quando esses olhos finalmente se voltarem para você, talvez se perguntem onde foi que erraram, mas você já terá partido, já estará vivendo a vida que merece. E o arrependimento deles? Esse é o eco distante do seu silêncio. Porque o que você deixou para trás não é só ausência, é um aviso. Quem não reconhece seu valor não merece seu tempo. Número 9. Deixe ir. Mas nunca esqueça o que aprendeu. Deixar ir não é esquecer. Não é apagar o passado como se ele nunca tivesse existido. É aceitar que algumas pessoas, situações e capítulos da vida cumpriram seu papel, mesmo que esse papel tenha sido doloroso. Os estoicos ensinavam que o desapego é fundamental para a tranquilidade. Mas esse desapego não significa ausência de aprendizado. Pelo contrário, é a base para a sabedoria que transforma a experiência em força. Você não precisa carregar mágoas como quem carrega pedras no bolso. Elas só te afundam. O verdadeiro avanço acontece quando você solta essas pedras e usa o espaço que ganha para crescer. Perdoar não é para quem te magoou, é para quem te liberta. É um ato de amor próprio, um reconhecimento de que você merece paz acima de tudo. E paz não combina com rancor nem com apego ao que te fez mal. Mas não se engane, deixar ir não é voltar para o que foi perdido. Não é abrir portas para quem já mostrou que não sabe valorizar você. É seguir adiante carregando apenas as lições, duras, sim, mas necessárias. O que os estoicos chamavam de ataraxia não é a ausência de problemas, mas a serenidade diante deles. E essa serenidade nasce da compreensão profunda do que vale a pena ser mantido e do que deve ser liberado. Então caminhe. Caminhe com a maturidade de quem sabe que algumas despedidas são silenciosas revoluções. Que a força não está em insistir, mas em reconhecer o momento de soltar. Que a vitória verdadeira é viver sem correntes, mesmo que isso signifique andar sozinho. Porque no fim, o que ficou marcado em você será a base sólida para tudo o que está por vir. Você não precisa de vingança para provar seu valor. Não precisa gritar para ser ouvido. A verdadeira vitória é silenciosa e interna. É quando você olha no espelho e reconhece que, apesar de tudo, se tornou alguém que não depende da aprovação alheia para existir. Quem não te valorizou vai se arrepender. Não porque você buscou isso, mas porque você simplesmente seguiu seu caminho, firme e implacável. Este vídeo foi um convite para transformar a dor da rejeição em força silenciosa. Para aprender que o desprezo dos outros pode ser o combustível para sua própria evolução. Que o silêncio e o distanciamento estratégico não são sinais de fraqueza, mas de domínio sobre si mesmo. Que seu valor é inalienável, mesmo quando ignorado. E que a liberdade verdadeira começa quando você para de esperar ser visto por quem nunca quis te enxergar. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para fortalecer essa comunidade que busca clareza e resiliência diante do caos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras, porque às vezes a luz que acendemos no outro é o que nos guia também. Agradeço pela atenção e lembre-se, quem te perdeu
te ensinou a nunca mais se perder de si mesmo. Até o próximo vídeo.